O Salmo 36 é uma meditação poética que contrasta a malignidade da natureza humana com a grandiosidade da bondade e fidelidade de Deus. Vamos explorar o conteúdo teológico do Salmo, versículo por versículo. Versículo 1. A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração que não há temor de Deus diante de seus olhos. Este versículo expressa uma introspecção sobre o pecado e a falta de temor de Deus no coração do ímpio, implicando que essa condição é um diálogo interno do ímpio com sua própria consciência. Versículo 2. Porquanto se lisonjeia em seus próprios olhos, até que a sua iniquidade se mostre detestável. O ímpio engana-se a si mesmo, justificando suas ações até que seu pecado se torne evidente e repulsivo para os outros. Versículo 3. As palavras da sua boca são iniquidade e engano, deixou de entender e de fazer o bem. A fala do ímpio é marcada pela maldade e engano, e ele não tem interesse em alcançar sabedoria verdadeira ou em práticas virtuosas. Versículo 4. Projeta a iniquidade na sua cama, assenta-se no caminho que não é bom, não aborrece o mal. Mesmo em repouso, o ímpio continua a maquinar o mal e escolhe deliberadamente um caminho de vida ímpio, sem rejeitar o que é mal. A partir do versículo 5, o foco muda da natureza do ímpio para as qualidades de Deus. Versículo 5. A tua misericórdia, Senhor, chega até aos céus, e a tua fidelidade até às nuvens. Esta frase exalta a imensurável misericórdia e fidelidade de Deus, metaforicamente estendendo-se até os céus. Versículo 6. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos, como um grande abismo, Senhor, tu conservas os homens e os animais. A justiça de Deus é comparada à imponência das montanhas, e seus juízos à profundidade insondável de um abismo, evidenciando que ele preserva todas as criaturas. Versículo 7. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade! Por isso os filhos dos homens se refugiam à sombra das tuas asas. A bondade de Deus é de valor inestimável. Ela é um refúgio onde seres humanos podem encontrar proteção e consolo, assim como um pássaro protege seus filhotes sob suas asas. Versículo 8. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias. A metáfora da fartura sugere a abundância de bênçãos que emanam da presença de Deus, sinalizando a sua generosidade e cuidado. Versículo 9. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Deus é a fonte da vida, e é por meio do conhecimento e experiência de Deus que se ganha a verdadeira iluminação e entendimento. Versículo 10. Estende a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Aqui há uma súplica para que a bondade e justiça de Deus sejam derramadas sobre aqueles que o conhecem e vivem com integridade. Versículo 11. Não venha sobre mim o pé dos soberbos, e não me mova a mão dos ímpios. O salmista pede proteção contra a opressão dos arrogantes e ações dos perversos. Versículo 12. Ali caíram os obreiros da iniquidade, são derribados, e não poderão levantar-se. Este último versículo declara a queda final dos que praticam o mal, assegurando que serão incapazes de se levantar novamente, um reflexo da justiça divina. Assim, o Salmo 36 combina uma visão sombria da natureza humana com a glorificação das qualidades divinas de misericórdia, fidelidade, justiça e amor, criando um contraste teológico entre a depravação humana e a graça divina. O Salmo 36 é atribuído ao rei Davi, como indicado pelo título em muitas traduções bíblicas, para o mestre de canto. Do servo de Yahvé. De David. David é conhecido tanto como um guerreiro quanto como um poeta e músico na tradição hebraica, e muitos dos salmos são tradicionalmente atribuídos a ele. Quanto à fase da vida de Davi quando ele escreveu o Salmo 36, não há informação específica sobre isso. Não se sabe exatamente quando Davi compôs cada um dos salmos atribuídos a ele. Ao longo de sua vida, Davi passou por várias fases, desde pastor de ovelhas, valente herói que enfrentou Golias, fugitivo sob a perseguição do rei Saul, até se tornar rei de Israel e líder de uma nação. O conteúdo do Salmo 36 reflete uma meditação profunda sobre a natureza humana, a maldade, e um louvor sublime à retidão e amor eterno de Deus. Essas são reflexões que poderiam vir de alguém com experiência substancial de vida e das complexidades do coração humano e divino. Assim, podemos especular que esse salmo tenha sido escrito por um Davi mais experiente,
talvez já como rei após enfrentar diversos desafios e pecados pessoais, mas isso permanece no campo da conjectura. Os salmos, em geral, são poesias e canções que expressam uma ampla gama de emoções humanas e experiências espirituais, fazendo com que sua autoria e contexto histórico sejam, muitas vezes, difíceis de ser determinados com precisão.